Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Vieira de Geografia do canal Geografia e Diversidades. Hoje estamos dando início ao nosso projeto dentro do canal chamado de Minuto da Geografia, que são vídeos curtos preparando você para a prova do Enem e também para concursos públicos. E o tema que escolhemos para dar início ao nosso projeto são os movimentos populacionais, beleza? Vem comigo! Quando a gente fala sobre movimentos populacionais, estamos falando sobre o deslocamento de pessoas, sobre as migrações. E essas migrações, a gente vai dividir ela em duas partes. As migrações interna e as migrações externa. Migração interna, deslocamento populacional dentro de um país, e aquele deslocamento que acontece de país para país, ou seja, a migração externa. E quando a gente fala sobre migração externa, é preciso que a gente já estabeleça a diferença entre dois conceitos básicos: o conceito de imigrante e o conceito de emigrante. Imigrante é quando essa migração acontece de um país para outro. Por exemplo, João saiu do Brasil e foi morar em Portugal. Para Portugal, João é um imigrante. Ele saiu de um país diferente e entrou em um outro país. João, para o Brasil, por sua vez, ele é emigrante, com E. Então, eu sou imigrante para o país de onde eu fui, para onde eu fui. Saí do Brasil para Portugal. Então eu sou imigrante para Portugal, porque lá eu estou em um país que não é o meu. E eu sou emigrante para o Brasil, porque aqui no Brasil eu saí da minha nacionalidade, do meu território, e fui para um outro território. Se tratando das migrações internas, a gente pode dividir elas em migração interna temporária e migração interna permanente. Temporária, permanente. Quando a gente fala sobre migração permanente, a gente está falando sobre aquelas pessoas que fizeram deslocamentos com o intuito de morar em tal lugar e lá estabelecer a sua nova moradia e permanecer por um longo tempo. Vamos dar um exemplo aqui dessa migração interna do tipo permanente: o êxodo rural. A saída da população do campo para a cidade, por aqueles motivos diversos que a gente já entende e em outros vídeos vamos falar também. Esse êxodo rural é um exemplo de uma migração interna do tipo permanente. Por quê? Porque o intuito daquele cara quando saiu, daquela pessoa, era ficar no novo lugar, lá estabelecer moradia e permanecer lá para sempre. Bom, outro tipo de migração interna permanente é o êxodo urbano, quando acontece o deslocamento de pessoas entre cidades, motivadas pelo processo de desmetropolização, por exemplo, né? Que não vem ao caso aqui. Mas bem, essa migração êxodo urbano, está associada dentro do tipo de migração interna permanente. Já a migração temporária, a migração interna temporária, ela pode ser dividida em duas agora. Ou ela é sazonal, ou ela é pendular. Quando é que ela é pendular? Quando a migração ela é diária. Por exemplo, uma pessoa que mora em uma cidade e trabalha em uma outra cidade. E todos os dias ela vai do seu trabalho da sua casa para o seu trabalho e volta. Esse tipo de migração nós chamamos de pendular. Vamos dar um exemplo da região metropolitana. Tá. A cidade principal, a capital, e as cidades adjacentes. Vamos dar o exemplo Aracaju. Aracaju é a capital de Sergipe e a sua região metropolitana é composta por São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. Uma pessoa que mora em Nossa Senhora do Socorro e trabalha em Aracaju, todos os dias ela sai de Socorro e vai para Aracaju. Então ela faz uma migração do tipo pendular. Nossa Senhora do Socorro, para essa pessoa, se torna o que nós chamamos de cidade dormitório. Ela só vai para sua casa praticamente para dormir, porque toda a sua vida de trabalho, de resolução de problemas, está dentro da cidade onde ela trabalha, que no caso aqui é Aracaju. E um outro tipo de migração interna, que é temporária, é aquela que nós chamamos de sazonal. O que é sazonal? É por período, por tempo. Por exemplo, um trabalhador boia fria, ele sai da sua cidade, vai para uma outra cidade porque lá tem um emprego para que ele trabalhe no corte da cana.
Acontece muito isso do Nordeste para o Sudeste. Lá no Sudeste, ele trabalha durante um tempo, 2, 3 meses, o tempo da colheita e da cana, e depois ele volta para a sua casa. Ele faz uma migração do tipo sazonal. Então, quando a gente fala aí, ó, migração temporária, pendular, sazonal. Existem alguns autores que trazem outros dois tipos de migrações: a transumância e o nomadismo. Transhumante e nômade, qual é a diferença, em que tipo eles se encaixam? Eles vão se encaixar, evidentemente, que em migração temporária. A transhumância é motivada pelas questões climáticas. Uma região que está fértil porque tem chovido e etc. Eles estão lá. Quando chega o período da estiagem nessa região, eles vão para uma outra, onde agora está o período de chuva, de fertilidade. Então a transhumância é influenciada pelas questões climáticas. Já o nomadismo é influenciada pela disponibilidade de recursos. Naquele lugar tem um recurso, e aí eles estão lá usufruindo daquele recurso. Quando acaba, ou quando aquele recurso é limitado, eles agora migram para uma outra região em busca desses recursos, e não está relacionado diretamente às questões climáticas. Agora que já entendemos o que são os movimentos populacionais, que eles são divididos em internos e externos, e que o interno pode ser temporário ou permanente, a pergunta é: e por que as pessoas migram? O que leva a pessoa a sair da sua casa para uma outra região? E aqui a gente pode enumerar alguns fatores. Vamos lá. As pessoas podem migrar por causa de questões econômicas. A situação econômica daquele país está muito grave, complicada, eles não conseguem ver perspectivas de melhora, então eles vão para uma outra região, vão para um outro país. Pode ser por questões políticas. Aquela pessoa está sendo perseguida porque ele tem um pensamento político diferente daqueles que estão no poder. Então ele faz uma migração forçada, ele agora é um migrante por questões políticas. Por questões religiosas. A gente sabe que existem países em que há um predomínio religioso, e aqueles grupos de minorias religiosas, elas são proibidas de cultuar a sua religião. O que é que isso vai resultar? Normalmente eles são obrigados a sair desses lugares buscando outro. Isso acontece muito onde existe o islamismo de uma forma extrema, com aqueles grupos, por exemplo, terroristas. As guerras civis e o terrorismo também é outro motivo que fazem com que as pessoas migrem. Vamos ver aí o que acontece na Síria. Quantidade de pessoas que estão migrando, fugindo da guerra civil que está localizada naquele país, naquela região como um todo, no Oriente Médio, onde existem outros tipos também de deslocamentos. E também os desastres naturais. Um furacão, um grande terremoto que acaba destruindo aquela região pode também ser um fator que impulsiona esses movimentos populacionais, essas migrações. A gente tem um grande exemplo próximo nosso, o Haiti. Foi acometido por um grande terremoto que, associado a uma crise econômica que já existia, fez com que grandes levas de pessoas saíssem do Haiti e buscassem, por exemplo, o Brasil. São os imigrantes que vieram aqui para o Brasil por uma questão dos desastres naturais. Então a gente percebe que muitas dessas pessoas migram porque são forçadas, outras migram apenas porque buscam melhores condições. Quando aquela pessoa migra e porque ela é forçada, ela está buscando em um novo país o reconhecimento para que ela seja uma refugiada. Tá? O refugiado é aquela pessoa que foi obrigada a migrar por questões que a gente já enumerou algumas. Já o imigrante, sem ser refugiado, é aquela pessoa que optou em fazer essa migração por diversos motivos que não tiveram uma obrigatoriedade. Ele foi apenas porque o país que ele estava não dava as condições que ele queria, e aí ele optou para ir para um outro país. Então, todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante ele vai ser um refugiado. Mas essa discussão de imigrantes e refugiados vamos deixar para uma outra oportunidade, para um outro vídeo. Hoje, apenas mostrar que existem diversos tipos de migrações: permanentes, temporárias, internas e externas. Tranquilos? Então por hoje é só. Vejam, coisas curtas, bem diretas. Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário
aqui no vídeo, que vou logo responder para vocês. Não se esquece de dar o seu gostei, de se inscrever no canal e também de ativar as notificações para que assim que eu colocar um novo vídeo, vocês possam ter acesso a eles e também serem avisados que eu postei. Tranquilos? Aqui é o professor Daniel Vieira, do canal Geografia e Diversidades. Esse foi o Minuto da Geografia e saudações geográficas.